Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, saiu a instrução normativa da Subsecretaria Administrativa, pessoal, Secretaria de Administração. Presta atenção nessa informação importante que o canal de Educação está passando para todos vocês. É a instrução normativa número 1, 2 e 3, foi publicada no Jornal Minas Gerais no dia 4 de abril de 2025. E não, pessoal, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, porque o canal de Educação vai apresentar aqui informações importantíssimas e novidades que esta instrução normativa que demorou a sair, mas que agora está aqui disponível para que você possa acompanhar. Essa instrução normativa, pessoal, tem informações aqui, por exemplo, no tocante à dispensa de orçamentos para a execução de alguns serviços. Pessoal, agora sim a gente começa a gostar um pouco mais dessa ideia, porque esta instrução normativa número 1, ela vai falar sobre a dispensa, por exemplo, de orçamentos em alguns casos específicos aí. Por isso que eu gostei, a princípio, né, dessa instrução normativa que faltou, inclusive, lá no tutorial que a Secretaria de Educação publicou. Aliás, eu continuo com a minha crítica, né? Não era para ter soltado essa resolução 5131 sem que ela acompanhasse as instruções normativas. A Secretaria de Educação, na minha opinião, e com todo respeito, ela erra quando ela publica uma resolução 5131 de 2025, que trata sobre um processo de aquisição simplificado no estado de Minas Gerais para as caixas escolares, e revoga uma resolução tão importante que você tinha aí em mãos, né? Que é a resolução 3670, ainda que ela estivesse com braços dados para aquela que foi revogada também, que é a mãe das licitações, a famosa 8666, que parece de 93. Hoje o canal de Educação vai explicar para vocês um pouquinho sobre essa instrução normativa, mas a ideia geral aqui é divulgar este material, Instrução Normativa SASE 1/2025, a Instrução Normativa 2 e a Instrução Normativa 3, inclusive com alguns cronogramas no tocante, por exemplo, à representação dos documentos no cartório, pessoal. Temos prazos para que sejam acompanhados esses procedimentos pelos gestores escolares, presidente, vice-presidente, tesoureiro. Vou passar para vocês aqui. Hoje o vídeo tem o objetivo de divulgar um pouco mais, né, pessoal? Um pouco mais sobre esta importante instrução normativa da Secretaria de Estado de Educação. E eu quero que vocês acompanhem agora na tela para vocês nesse momento. É a Instrução Normativa SASE 1/2025. Se é TB financeiro, se é diretor de escola, se é gestor, tem interesse em ser diretor de escola, tem interesse em fazer certificação no Estado, presta atenção nessa instrução normativa que o canal de Educação está trazendo. E detalhe, viu? Vou deixar esse material disponível para que você possa fazer o download. Essa aqui, especificamente, pessoal, é em relação ao termo de compromisso anual de custeio. Então, nós temos aqui a subsecretária de Administração que está dispondo aqui, pessoal, sobre essa instrução importante que está trazendo para nós. E vamos adiantar aqui o vídeo, porque nós vamos apresentar já o artigo 1º, que é importante fazer aqui este acompanhamento, uma instrução normativa que vai dispor sobre repasse, execução, prestação de contas dos recursos financeiros repassados por meio de celebração de termo de compromisso anual de custeio. E aí, esse documento aqui vai trazer algumas orientações, como por exemplo essa que compõe a Instrução Normativa 1, que é o anexo 1, que é um catálogo de despesas de custeio, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas, regra geral, ele vai falar sobre aquilo que você poderá utilizar para manter a unidade funcionando, tá, pessoal? Para manter a unidade com materiais de consumo, por exemplo, papelaria, ela vai falar sobre papelaria, material de limpeza, internet, telefone, pessoal, inclusive internet e telefone, ela vai dispensar, pessoal, os 3 orçamentos. E nesse sentido eu parabenizo a Secretaria de Educação por essa decisão, porque é quase impossível hoje você conseguir orçamento de telefonia e também
de internet, tá, pessoal? A não ser que você entre aí, faça print de tela, né? Porque a gente tá fazendo print de tela para conseguir orçamento de banda larga, de telefone fixo. E lembrando, pessoal, que essa lógica do telefone fixo vai acabar. O quê? Vai acabar o telefone fixo? Vai acabar o telefone fixo. O telefone fixo, pessoal, ele vai ter a sua data de encerramento aí agendada, ao que parece 2027, 28, né? Nós vamos ter agora somente telefone móvel, tá, pessoal? Móvel, igual aquele corporativo lá, telefone móvel igual celular. E as instituições de ensino, elas deverão se adequar a essas mudanças, né, pessoal? A gente tá vendo aí questão do satélite, tanta novidade, né, que tem acontecido aí nos últimos dias e muito especialmente em relação à apresentação desse catálogo de despesas de custeio que está no anexo 1 e que eu vou deixar aqui o material para que você possa acompanhar. Olha, gente, é importante deixar claro que eu não vou ficar aqui fazendo a leitura para vocês. Eu vou destacar alguns pontos que eu considero importantes para essa instrução, mas eu chamo a sua atenção para que você faça o download desse material e, claro, pessoal, divulgue esse material, leia esse material, porque ele foi publicado no jornal Minas Gerais no dia 4 de abril de 2025. E o outro ponto no parágrafo 2º aqui do artigo 1º, pessoal, é a composição da Instrução Normativa 01. Ela vai falar também sobre disposições dessa instrução normativa e dizendo que vai se aplicar às caixas escolares. Bom, eu coloquei aqui já alguns pontos, né, como, por exemplo, essa questão do termo de compromisso anual de custeio. Ele constitui, obviamente, um instrumento formal de transferência de recursos financeiros e é destinado, pessoal, é bom a gente fazer essa lembrança, à cobertura de conjunto de despesas recorrentes, operacionais, essenciais à execução das atividades cotidianas das unidades escolares. E aí eu quero destacar que aqui nessa instrução 01 também está falando para aquele caso que foi muito criticado no tutorial, muito criticado também lá na própria resolução 5131, porque ela não tratava sobre a questão das despesas emergenciais. E agora, gestor escolar, agora você que é TB, você que é tesoureiro, vice-presidente, você que é professor, presta atenção, você que é membro do colegiado, está assistindo esse vídeo, estudante da rede estadual, interessado em legislação, acompanha o canal de educação. A Secretaria de Educação, gente, ela autorizou, né, eu quero fazer esse destaque aqui, a despesa emergencial, onde você vai poder utilizar até 3 salários mínimos mensalmente para despesas emergenciais. E ela vai dizer para você onde que você vai utilizar nas chamadas emergenciais. Então, calma que eu vou explicar, mas já vou adiantando um assunto. Não é para sair sacando dinheiro, porque é proibido a resolução 5131, ela proíbe 2 coisas importantes. Tem muitas vedações, mas 2 eu quero destacar. Primeiro, pagamento via cheque. Não pode, viu, pessoal? Presta atenção nisso aí. E o segundo, você não pode ter dinheiro em espécie na unidade. Então você vai fazer o que para pagar? Vai fazer boleto, vai pagar com boleto, vai fazer transferência bancária, outras formas, embora não esteja escrito aqui, mas eu sei que está lá na 5131, outras formas de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Mas essas vedações é muito importante que você perceba, para que não tenha problema então. Então, qual que é a finalidade do termo de compromisso anual de custeio? É assegurar o funcionamento administrativo da unidade escolar, garantir a cobertura de despesas e ações essenciais, otimizar a alocação de recursos financeiros, fortalecer a transparência e o controle financeiro, garantir a continuidade de serviços e insumos necessários para a operação das unidades escolares. Então, nesse sentido, ela traz aqui algumas finalidades que são próprias, específicas do termo de compromisso anual de custeio, tá? Vamos acompanhar aqui porque nós temos mais informações para todos vocês. Não vou falar sobre competência do presidente da Caixa Escolar, porque nós já temos aí vídeos tratando sobre esta matéria. Mas há alguns detalhes eu quero comentar. Por exemplo, a atuação do presidente deverá assegurar. Presta atenção, diretor de escola, porque essa historinha aí
Ai, a escola não está funcionando. Ah, está faltando papel higiênico, que agora é papel higiênico, folha dupla, viu? Atenção, atenção. Folha dupla papel higiênico. Não fica comprando esses papéis higiênicos aí, gente. Que é as coisas, que é papel descartável, que eu mesmo já comprei. Eu mesmo já fiz aquisição equivocada, errada, de um papel higiênico assim, que ele é horrível, horrível. Aquele papel, não tô falando que papel reciclado é ruim não, tá, gente? Mas é porque às vezes a gente compra algumas coisas de baixa qualidade. Atende, atende. Mas é o ideal? Talvez não. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso. Aqui, por exemplo, nesse anexo 1, está falando sobre um catálogo de materiais e lá cita papel higiênico com folha dupla. Presta atenção nisso, porque é informação que o canal de educação está trazendo. Mas o diretor de escola, o presidente da Caixa Escolar, ele tem que garantir o quê, pessoal? E assegurar a utilização adequada dos recursos e continuidade da rotina administrativa. Aí vem aquisição de material de expediente e manutenção de mobiliário e equipamento. A disponibilidade contínua de materiais de limpeza, higiene pessoal, utensílios básicos essenciais à rotina diária da escola. Funcionamento regular do serviço de internet e telefonia, que agora, internet e telefonia, o Estado de Minas Gerais, de maneira inédita, está abrindo mão dos 3 orçamentos. Parabéns para a Secretaria de Educação. Vão parar de hipocrisia. Vão parar de ficar forçando a barra. Porque força a barra do diretor, o diretor fica inventando moda para conseguir orçamento lá longe, liga para não sei aonde para conseguir orçamento e não consegue, pessoal. Porque a coisa mais difícil que tem, aí você liga para um analista, não pode ser pré-print de internet, não pode. Aí você liga para outro analista, não pode, pessoal. Então, assim, a Secretaria de Educação, ela está sendo racional, ela está colocando o pé no chão. Isso é muito importante, porque algumas coisas, pessoal, não dá, a gente não consegue orçamento. E ainda assim eu faço crítica, porque os orçamentos tornam as escolas reféns das empresas. Presta atenção nisso. Eu mesmo estou fazendo aquisição lá no processo de aquisição simplificado e eu estou com dificuldade de conseguir orçamento. Eu mandei, e se você falar para mim assim, mas você mandou para poucas empresas. Eu mandei, gente, para mais de 15 empresas. Eu só tive agora 2 orçamentos. Já tem mais de 2 semanas que eu estou aguardando. Por quê? É uma série de itens. Então eu estou aprendendo a lição que o ideal às vezes é comprar pouco, claro, sempre com muita qualidade, mas muitos processos de aquisição simplificada, muita publicidade, com poucas coisinhas. Porque você faz um anexo gigantesco, não adianta, não entregam, e normalmente eu tenho o costume de fazer por item que eu acho melhor, porque aquele item que não chega a gente dispensa ele. Então, pessoal, presta atenção nessa informação que o canal de educação está dando, porque isso aqui, pessoal, é novidade para todos nós. Nós temos que aprender. E o canal de educação está aqui para poder explicar e aprender com cada um de vocês. Mas aí tem assistência técnica e suporte de equipamentos de uso institucional, como computadores, impressores, roteadores, bebedouro, eletrodomésticos utilizados na rotina escolar. Isso para suporte, pessoal. Você está com a geladeira lá, quebrou, estragou, vazou, furou, freezer, o motor estourou, não é, pessoal? O motor estourou é complicado, não é? Mas aqui você tem assistência técnica para fazer isso. Aquisição de insumos indispensáveis ao funcionamento da cozinha, gás de cozinha, utensílios, materiais necessários ao preparo e distribuição da alimentação escolar. A contratação de serviços especializados, quando necessário, para garantir condições básicas de segurança, conforto, higiene no ambiente escolar. Por exemplo, locação de impressora, né, pessoal, para você fazer impressão na unidade escolar, autorizado. Pode fazer locação, não tem problema. Parabéns à secretaria, porque tinha uma época que não podia. Eu fico assim, inconformado, porque para que o Estado adquire veículo? Para que o Estado compra carro? Para que o Estado fica comprando equipamentos que vão se deteriorar? Uma máquina de xerox, por exemplo, ela com o tempo ela acaba. Ah, mas eu faço questão de ter uma máquina que seja da Caixa Escolar. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Basta você fazer a locação e garantir na alocação ali o que, pessoal? Primeiro, a manutenção, a continuidade na prestação de serviço, fundamental, porque ela estragou, o técnico resolve, vai colocar toner para você, bacana demais, e a máquina vai estar sempre funcionando, o que é importante. E, claro, garantir, no caso aí, pessoal, de sinistros.
Presta atenção nisso, fazer um contrato onde o diretor de escola não é responsabilizado no caso de sinistro. Fica atento nisso aí, furto, essa roubo, enfim, tá, pessoal? Mas é isso. Vamos atentar para isso aí, porque depois você poderá ser responsabilizado e não é a ideia aqui. Vamos atentar para isso aí. Mas vamos continuar aqui. Organização e guarda da documentação administrativa da unidade escolar, assegurando sua rastreabilidade, controle e disponibilidade para fins de gestão e prestação de omissão na adoção das providências necessárias na rotina escolar, já é um ponto, né, no parágrafo 2º. Quando acarretar prejuízo à comunidade escolar ou a regularidade da gestão de recursos, poderá ensejar clara por ação de responsabilidade do gestor. Isso é tranquilo. Aí vem cá, pessoal, você lembra aquele catálogo que eu falei lá no artigo, o que eu acho que me parece artigo 1º ou 2º. Lá falou do catálogo. Presta atenção nisso. Olha eles aí, ó. Os recursos financeiros repassados por meio de termo de compromisso anual de custeio destinam-se exclusivamente a despesas administrativas e operacionais para o funcionamento da escola, incluindo aí, ó. Olha eles aí, ó. Material de expediente, escritório, telefone, internet, serviço de suporte, assistência técnica, aquisição de softwares, as licenças, né? Solução para gerenciamento administrativo, correio, serviço postal, impressão de prova e demais materiais de apoio, produtos de limpeza e higienização, materiais para sanitários e higiene pessoal, utensílios e ferramentas de limpeza e conservação, materiais de cópia e cozinha, ou seja. E aí, pessoal, lá embaixo, ela vai, para cada item desse aqui, ela vai destacar uma série de produtos. Por exemplo, em relação a produtos de limpeza, ela vai falar lá os produtos, vai poder adquirir, por exemplo, papel higiênico, folha dupla, que fala. E aí vamos continuar aqui. E dentre outros aqui. Serviço de vigilância, segurança e monitoramento, despesas cartorárias. Despesas cartorárias também. E aí eu destaco, né, o estatuto da Caixa Escolar, que tem que ser revisto, e o prazo está correndo. E lá esse cronograma ele fala até do prazo, até quando você tem que fazer isso aí, regularizar isso aí. Aí vem os repasses de recursos financeiros, eu não vou passar sobre isso. Vamos continuar com o vídeo aqui, porque esse não é o ponto que a gente quer destacar aqui. Eu vou chamar a sua atenção para estas observações aqui. Vamos dar uma lidinha aqui no artigo 9º, onde está escrito assim: os recursos financeiros destinados ao custeio da unidade escolar deverão ser depositados em conta bancária única e específica, aberta pela Secretaria de Educação, exclusivamente para esse fim, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade. Ou seja, o que a Secretaria quer aqui com o artigo 9º? Diminuir o número de contas bancárias. Parabéns à Secretaria por essa decisão. Você tem a conta bancária e vai fazendo aditivos dentro de uma conta bancária, dentro do termo de compromisso, aditivos. Muito mais fácil do que você ter 15, 20, 30 contas. Então isso é muito importante. É o que parece, o que eu percebi aqui, que os gestores escolares também terão um prazo para que eles possam transferir esses recursos. Calma, pessoal, vai sair transferindo recurso agora das contas antigas para as contas novas. Mas vamos entender a resolução, vamos entender a instrução normativa para depois e aguardar as capacitações também. Porque dizer que simplesmente ler uma instrução normativa não quer dizer que a gente vai aprender e vamos fazer. Mas está aqui, claro. Se está o texto da norma aqui escrito, a gente tem que respeitar. E vamos continuar aqui, pessoal, porque afinal de contas temos mais informações para vocês. E agora, pessoal, olha o que está dizendo aqui sobre, ainda no artigo 9º, a abertura e a movimentação da conta deverão observar as normas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação, assegurando transparência e a correta aplicação dos recursos. E no parágrafo 2º, a Secretaria terá acesso contínuo em tempo real às contas bancárias. Isso é ótimo. Mas isso já existia, tá, pessoal? Específicas abertas. Você fazia uma procuração e eles acessavam lá quando desejassem, quando quisessem. Podendo consultar junto ao banco os saldos, os extratos, as informações de movimentação financeira, incluindo eventuais aplicações realizadas, independente de autorização do titular da conta. Agora aqui, ó, o processo de aquisição de itens. Eu acho que esse ponto aqui é o mais importante. E esse eu vou destacar aqui o parágrafo 1º, mas vamos acompanhar essa leitura na tela para vocês nesse momento. A aquisição de itens e contratação de serviços necessários à execução das despesas de custeio deverão observar as modalidades. A modalidade, na verdade, é aquisição simplificada, nos termos da Resolução 5131 de 2025. E aí diz logo já no seu parágrafo 1º o seguinte, isso aqui eu gostei. Nos termos do princípio da razoabilidade e da eficiência,
Fica dispensada a exigência de apresentação de 3 orçamentos para a contratação de serviços prestados por fornecedores exclusivos em cada localidade, como, por exemplo, operadoras de telefonia e provedores de internet. Bom, calma aí que eu vou ensinar. Aqui está falando que está dispensada a exigência de apresentação de 3 orçamentos para contratação de serviços prestados por fornecedores exclusivos em cada localidade. Tá? Então, veja bem, ele é exclusivo naquela localidade, como, por exemplo, operadoras de telefonia e provedores de internet. Exclusivo. Então, nós já temos aqui um ponto, porque naquelas regiões, por exemplo, onde você não tem a Blink, você não tem a Oi, você não tem a TIM, você tem apenas uma operadora. Então, nesse caso, existe no parágrafo 1º aqui no artigo 10, a dispensa de exigência de apresentação de 3 orçamentos para a contratação de serviço prestado por fornecedor exclusivo. Isso talvez no interior caiba bem. Como, por exemplo, a operadora de telefonia e provedor de internet. Mas se você está numa região que tem muita oferta desses produtos, então, nesse caso, não é fornecedor exclusivo. Fica atento nisso aí. Olha a leitura aí que nós estamos fazendo. Mas isso já ajuda muita gente. É preciso deixar claro. Já ajuda muita gente, porque você destrava muitas caixas escolares. Só faltava dizer aqui, aí nesse sentido eu faço uma observação, que seria interessante se a secretaria abrisse mão desses orçamentos para esse tipo de situação. Independente se é exclusivo ou não. Porque se a caixa escolar está funcionando como operadora e está funcionando bem, telefonia, internet, serviço contínuo, pode continuar com o serviço. Mas isso é o canal da educação que está dizendo, não é que está dizendo a norma. Então presta atenção nisso aí. Então eu parabenizo a secretaria pela decisão, eu só gostaria que ela pudesse tirar essa palavra aqui, ó, prestado por fornecedores exclusivos em cada localidade. Ah, não, mas aí você vai deixar de priorizar outras operadoras. Ué, gente, eu estou falando que há uma dificuldade, eu disse lá na frente, de conseguir orçamentos para essas finalidades. Por exemplo, telefonia e provedor de internet. É difícil demais, a não ser que você faça print de tela. Presta atenção nisso. E aí continua aqui, pessoal. A condição de exclusividade, restrição de fornecedor, deverá ser formalmente registrada pela Caixa Escolar, mediante um documento que comprove a inexistência de concorrência local para o serviço contratado, o qual deverá ser validado em ata pelo colegiado escolar e integrará o processo de execução de despesa para fins de controle e prestação de contas. Outro ponto que eu quero destacar aqui, pessoal, em relação lá ao anexo 1, catálogo de despesas de custeio, está dizendo aqui no artigo 12, lá no seu parágrafo 1º, que a Caixa Escolar ela pode realizar despesa para aquisição de itens e serviços não elencados nesse anexo, tá, gente? Desde que sejam caracterizados como necessárias e imprescindíveis à plena execução da rotina escolar e ao funcionamento adequado da unidade de ensino ou apresentem relevância para a comunidade escolar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes no catálogo tem coisas que não te contemplou em alguns aspectos. Tem situações muito específicas que acontecem na unidade, ou rotinas, ou mesmo execução de serviço que não estão tipificadas ali nesse catálogo de despesas de custeio. Entendeu? Não há uma descrição sobre aquela situação, mas se for caracterizado como necessário e imprescindível a plena execução da rotina escolar e ao funcionamento adequado, então você não precisa ficar preso ao catálogo de despesas de custeio. Mas é um norte, né? Muito importante, porque a gente está acompanhando ali. As despesas não elencadas no anexo 1 e solicitadas pela Caixa devem estar alinhadas aos princípios da economicidade, eficiência e transparência, respeitando a legislação vigente, as diretrizes de execução estabelecidas pela Secretaria de Educação e, claro, sempre aprovada pelo colegiado escolar. E aí nós chegamos num ponto aqui, pessoal, que é o seguinte, em relação às despesas emergenciais. No artigo 13 aqui, pessoal, está comentando sobre as despesas emergenciais.
A Caixa Escolar ela poderá, em casos emergenciais, para os quais não seja viável a aplicação da aquisição simplificada e haja riscos, né, claros riscos à segurança do ambiente escolar, ou possibilidade de ocasionamento de outros danos, utilizar recursos do termo de compromisso de custeio para realizar a contratação direta de fornecedor com o objetivo de sanar ou de sanear, né, situação inesperada e que necessita de solução imediata. Vamos dar um exemplo? Eu já dei o exemplo da bola, né? A bola pega num cano lá, quebra o cano, água para tudo quanto é lado, e aí você tem que sanear aquela situação, sanar, né? Resolver aquele problema imediatamente. Aí o que você vai fazer? Né, pessoal? Existe a despesa emergencial. Até 3 salários mínimos. Vamos seguir com o vídeo que eu vou explicando para vocês aqui, ó. Aí eles dão exemplo. Consideram-se exemplo de despesas emergenciais aquelas destinadas à resolução imediata de situações que comprometam a segurança, o funcionamento, a integridade da unidade escolar. Tais como reparo hidráulico urgente, decorrente de vazamento inesperado, interrupção elétrica, né, pessoal? Intervenções elétricas pontuais, curto-circuito, princípio de incêndio, substituição de vidraças depredadas, contratação de serviços de chaveiro para garantir o acesso ou a segurança do imóvel, reparos emergenciais em fechaduras ou portões de entrada de escola. Bacana demais, tá, pessoal? Porque normalmente a gente tem muito problema com portão, principalmente portão eletrônico, estraga muito. Essas fechaduras eletrônicas, né? Portões de entrada, aqueles danos que acontecem em fechaduras, vidros quebrados, né? Às vezes acontece algum tumulto ali, você tem alguns vidros quebrados, então não pode deixar a escola sem vidro, né? É ruim, não pode, então a gente tem que resolver isso imediatamente. Então que bom que a Secretaria de Educação, ela não se omitiu no tocante, até porque não poderia também se omitir, né? Porque as situações emergenciais acontecem, é um vaso que quebra, né? É emergencial. Ah, não, mas dá para fazer um processo de aquisição simplificado a depender da escola? Não dá. Você tem que fazer a intervenção rápida ali. Não é, pessoal? É um entupimento. Ah, não, entupiu, mas dá para fazer um processo. Se der para fazer o processo de aquisição simplificada, no modelo que não seja emergencial, tudo bem. Mas e se não der? Tá saindo água lá, a cozinha parou, barata para tudo quanto é lado, os ratos correndo, maravilha. Gente, eu entendo como despesa emergencial, mas na dúvida, procure o seu analista, ligue para a DAF, Diretoria Financeira da Secretaria, e pergunta. Formaliza o e-mail. Apesar de que, eu vou te falar uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu vou falar um negócio aqui que agora tá me indignando. Tá me indignando. Isso aqui é uma coisa que tá me incomodando demais. A Secretaria de Educação, com esse teletrabalho aí, tá de brincadeira esse negócio, gente. É teletrabalho. Ah, manda por e-mail. Gente, é grupo de WhatsApp, agora é obrigado a participar de grupo de WhatsApp, para tudo quanto é lá, tem que participar de grupo de WhatsApp. Aí as informações chegando em grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, gente. Fora que você manda mensagem às vezes para a secretaria, não responde, demora a responder, às vezes não sabe. Isso não dá, gente. Isso aí tem que ser revisto. E eu não estou falando de agora, não. Estou falando de uma rotina que acontece há anos no Estado. Desde que começou esse negócio de teletrabalho, né? Não dá, gente. Liga para lá, não atende. Tem problema de comunicação direto. Quer dizer, nós estamos sendo coordenados pelo WhatsApp. Agora virou isso. E é assim que funciona a sua Superintendência Regional de Ensino? É assim? Porque eu estou falando que é assim que está funcionando, é assim. Esse é o sentimento que eu tenho. E pode perguntar a qualquer gestor escolar. E se eu estiver errado, eu peço desculpa. Foi um caso isolado. E graças a Deus eu não posso reclamar no tocante analista, porque o meu analista é excelente. Graças a Deus eu não posso reclamar, porque os analistas que eu tenho que a Caixa Escolar tem, são excelentes. Um grande abraço aí para os analistas aí, viu, pessoal? Que atendem muito bem a nossa, mas eu estou falando de uma maneira geral, porque eu já sofri com isso também. E eu vejo gestor escolar reclamando, que pergunta, não responde, que manda mensagem, não devolve e-mail, que demora a responder, enquanto isso a escola está funcionando. Então tem que rever isso aí. Esse teletrabalho até quantos? Vai ser para sempre agora? Uma coisa é o prédio tá caindo, cheio de problema. Eu entendo perfeitamente. Aliás, péssimas as condições
de trabalho da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B. Péssimas as condições, um prédio ruim, sabe, pessoal? O pessoal tá mal alocado. Ali não dá, gente. Mas eu estou falando por mim, eu nunca trabalhei lá não. Mas isso é o que eu ouço as pessoas comentando. Péssimo, péssimo, prédio ruim. Tá, pessoal? Então tem que rever isso aí. Lá não tá legal. Mas aí é o canal da educação que tá falando, tá, gente? E é percepção, e eu digo, se eu tiver errado, eu peço desculpa. Ah, não, tá bom demais. Então me fala se tá mesmo, porque eu só escuto o contrário. Problema de esgoto, problema não sei o quê, dia que falta água, tem dia que não tem luz. A situação é terrível. Mas cada um no seu quadrado. Eu vou cuidar do meu, vocês cuidam dos seus aí. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo aqui, porque tem mais informações para falar para todos vocês. Olha, pessoal, em relação a essas questões emergenciais, nós já citamos alguns exemplos aqui. É muito importante você poder utilizar fotografia, vídeo, gravar, né? Tirar foto. E fatores que motivaram a utilização emergencial do recurso para que você possa prevenir. Porque o diretor de escola tem medo de gastar, e quando ele gasta, ele fica com medo, porque a Secretaria de Educação, infelizmente, isso eu falo de uma maneira geral, não é em relação ao governo A e B. Sempre foi assim, porque a gente, quando lida com dinheiro público, a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização. Se você usa indevidamente, você vai responder por isso. Agora é triste quando você usa o recurso, né? E o diretor ainda continua com medo. Por isso que tem, às vezes, o próprio governo federal, às vezes eles fazem no vídeos aí, lives, e eles comentam que os gestores escolares estão gastando, estão utilizando recurso PDD, não. Mas é claro que não estão. Eles não ensinam direito. Todo mundo morrendo de medo de usar recurso. Eu mesmo passo por isso. Eu tenho um PDD lá com recurso e ele não usa. Quando vem para um objeto que não vai atender a escola, e eu estou falando de equipamento não, porque PDD é básico, é tranquilo. Eu estou falando daqueles projetos lá, né, uns programas que eles inventam e a gente tem que ficar em cima, e o trem não sai do lugar. Contratar estagiário, pelo amor de Deus, gente. Isso é brincadeira um negócio desse. Mas tá lá. E eu tô falando que isso acontece porque o saldo de PDD, ele é bilionário. Basta verificar que eu participei recentemente de uma live e lá falou. Os diretores estão com medo de usar o recurso. Não sabem utilizar. Porque ele não explica. Ninguém explica como é que usa isso. Basta pegar e tirar um saldo aí dos PDDs aí, pessoal. Olha aí como é que tá. Bom, o presidente da Caixa Escolar deverá descrever e documentar o ocorrido, eu já falei. As despesas emergenciais deverão compor a prestação de contas, sendo necessária a emissão e guarda de comprovante fiscal respectivo. Valor mensal máximo para a realização de despesa emergencial é equivalente a 3 salários mínimos vigentes. Tá, pessoal? Valor mensal máximo para a despesa emergencial é equivalente a 3 salários mínimos. E claro, pessoal, não pode usar cheque, nem ir lá no banco sacar 3 salários mínimos e deixar lá na escola. Recurso em espécie é vedado. Está aqui no artigo 17, inclusive na resolução 5131 tem lá. As despesas emergenciais, que inclusive não fala sobre despesa emergencial lá, fala lá em instruções normativas, essa é uma instrução normativa 01, deverão ser pagas através da realização de transferência eletrônica ou pagamento de boleto bancário, em favor do fornecedor, sendo vedado o uso de cheque ou recurso em espécie. E é claro, né, pessoal, que nesse caso, embora a legislação aqui, ela não esteja aqui comentando, né? Não está comentando aqui, mas é uma despesa emergencial. É para executar rápido o serviço. Então aí eu fico com uma dúvida em relação ao orçamento. Não precisa de fazer orçamento, né? Mas alguém poderia dizer aí nos comentários, pessoal, em relação a isso? Não precisa, porque é emergencial. Você precisa de contratar urgente alguém para resolver o problema lá. Porque senão a água vai continuar vazando e o esgoto, porque você não fez aquela prévia, né? Porque o certo é você fazer o preparo, é semestral, né? Todo início do ano, caixa d'água, lavar caixa d'água, você desratizar, detetizar, despombolizar, é assim mesmo que fala? Não é? Despombolização. E aí você vai fazendo ali os reparos emergenciais, para que situações, não é nem emergencial, reparo prévio, manutenções prévias. Sabe? Você vai cuidando da instituição previamente para que você não tenha que se deparar com uma emergência. Mas as emergências acontecem, mesmo com todo cuidado.
Isso pode acontecer. Então, tá dado o recado aí. Monitoramento e fiscalização, não vou falar. Procedimento de prestação de contas, eu também não vou falar, porque tá falando aqui do BBAGE, espero que esteja funcionando, né? A Caixa Escolar deverá utilizar a plataforma Solução BBAGE, está inclusive lá na resolução, apresentar os documentos comprobatórios de despesas realizadas, espero que já tenham resolvido. Nota fiscal eletrônica e nota fiscal eletrônica de serviços, fica atento nisso aí, tá? Não aceitar outra situação. Tem que inserir isso lá no máximo 5 dias úteis, contados a partir da data da transação. E continua aqui, tá, pessoal? E aí, isso aqui já é coisa que tem lá na Resolução 51, qualquer coisa, pessoal. Vocês vão lá no YouTube, canal de Educação de Minas Gerais, vocês já estão aí. Clica lá e pesquisa processo de aquisição simplificado. É o primeiro vídeo que eu fiz lá, tá comentando sobre essa situação aí, tá? A plataforma emitirá alertas automáticos em alguns casos, ausência de comprovação, divergência ou inconformidade, outras irregularidades. E aí vai, porque eu não vou apresentar. E acaba aqui o documento, a instrução 1. Tá acabando aqui a instrução 1, encerrando o vídeo aqui com vocês, porque aí é importante a gente estar combinado aqui sobre essa questão. Agora, olha o artigo 25, o que vai falar. Transição do recurso financeiro repassados anteriormente. Fica estabelecido que os termos de compromisso de manutenção e custeio celebrados até 2 de abril de 2025, bem como seus respectivos aditivos, terão seu escopo e metas absorvidas e integradas ao termo de compromisso anual de custeio, passando a vigorar sob as condições e diretrizes definidas pela Resolução 5131 e nesta instrução normativa. Os procedimentos de execução e prestação de contas e recursos financeiros migrados deverão observar a Resolução 5131 e as disposições dessa instrução normativa 3 de abril de 2025, está o secretário de Educação. E agora aqui, o catálogo de despesas e custeio que eu não vou ler. Vocês vão acompanhar, vou passar a tela aqui, mas temos aí, ó. Despesas administrativas e operacionais. Qualquer coisa, você para o vídeo e dá uma lidinha. Mas olha aqui, o papel A4, papel cartão reciclado, papel oficiais, caneta esferográfica, gel, lápis, borracha, uma série de coisas. Olha a telefonia e internet aí, ó. Contratação de planos de telefonia fixa e móvel para comunicação interna emergencial. Internet banda larga e satelital, né? Starlinks similares e vai. Roteadores, suítes de rede, manutenção e suporte para infraestrutura e telecomunicação, correio e serviços postais, vão seguir? Selos postais, envelopes, despesas com serviço de logística para entrega e transporte de bens de documentos. Não é? Então vai aqui, ó. Utilização de plataformas digitais de gestão logística, impressão de documentos e materiais de apoio. Olha aí, pessoal. Impressão e reprografia de documentos administrativos, registros escolares e provas avaliativas, cartucho, toner, cilindro, demais insumos para impressora, encadernação, plastificação, serviço de suporte e assistência técnica, computador, impressora, scanner, aquisição de softwares e soluções para gerenciamento administrativo, aí, ó, fluxo de caixa, livro caixa, licença de softwares, dentre outros aqui. Manutenção de imobiliário e locação de equipamentos. Olha a locação aí que eu falei. Consertos e ajustes imobiliários, administrativos, escolares, cadeira, mesa, arquivo, manutenção corretiva e preventiva. Aquilo que eu falei em relação ao esgoto, é isso mesmo, manutenção preventiva. Tá, pessoal? Muito bom. Tá apresentando isso para vocês aqui. Aquisição de gêneros alimentícios para consumo administrativo. Aquisição de café em pó para consumo administrativo de servidores e colaboradores. Vamos parar com esse negócio aí, gente, ficar falando aí que servidor tem que pagar café. Isso não existe não, viu? Alô, alô, servidor da Rede Estadual de Ensino. Lei 21.710, 2015. Alô, alô. Artigo 30 da lei. Lá fala que o servidor tem direito à merenda da escola, gente. Isso não existe mais na rede, não pode existir. Esse negócio de ficar cobrando de servidor cafezinho, ficar cobrando de servidor, vamos fazer uma vaquinha para... Gente, se isso aí souber a gravidade disso, porque o Estado libera recurso para o servidor, vou ler novamente, é a Lei 21.710, aquela mesmo que foi ajuizada lá pelo governo, que tornou inconstitucional, né? Lamentavelmente, né, governo? Lamentavelmente, o piso da educação para 24 horas semanais,
o pagamento do piso integral da educação para 24 horas semanais. Lamentavelmente. Mas ela lá fala no seu artigo 30 que o servidor tem direito. Então para com essa palhaçada. Desculpa, tá, gente, falar assim, mas para com essa picuinha. Para com essa ilegalidade. Fica cobrando dinheiro de servidor que já ganha uma mixaria paga pelo governo de Minas. Essa mixaria que o ASB não recebe nem hoje, eu gravando o vídeo aqui, dia 5 de abril de 2025, nenhum salário mínimo está ganhando. O projeto de lei chegou lá na LMG, sobre o reajuste de, infelizmente, 5,26%, quando deveria ser de, no mínimo, 6,27%, que é o que foi ajustado na portaria interministerial. Toda hora que eu puder falar, eu vou falar. E agora está assim. E não pode nem fazer movimento. Faz movimento agora é corte de ponto. Lamentavelmente. Falta greve com desconto. Lamentavelmente. Não gostou do que eu estou falando? Corta essa parte e vão seguir aqui, ó. Contratação de serviços contábeis. Não é? Olha aí, ó. Despesas cartoriais. Autenticação do documento, reconhecimento de firma, registro de verbações necessárias, gestão escolar, serviço de vigilância, segurança e monitoramento, contratação de serviço especializado de vigilância patrimonial, forma contínua, locação de equipamento de segurança eletrônica, câmera, monitoramento, alarmes, sensores de presença, cerca elétrica, interfones, porteiros eletrônicos, instalação e manutenção de sistemas de vídeo monitoramento com gravação de imagens, despesa de limpeza, higiene e conservação, materiais para sanitária e higiene pessoal, ó o papel aí de folha dupla, papel toalha interfolhado, sabonete líquido, álcool em gel para higienização das mãos, dispenser automático, produto de limpeza e higienização. Aí, ó, pessoal, tá aí, ó. Álcool 70%, sabão líquido. Esse álcool 70%, álcool em gel, pessoal. Aí, secretaria, fala para mim. Pode o álcool líquido? Isso pode? Fala comigo aí se pode. Né? Vamos lá. Porque eles estão recomendando o álcool líquido, né, pessoal? Porque é muito perigoso, extremamente perigoso. É um combustível perigosíssimo. Ah, fica atento aí, viu? O álcool em gel não tem problema. Equipamento e utensílio de limpeza, eu prefiro o álcool líquido. O álcool líquido. Porque eu sinto que o gel daquela, né, aquela mão fica daquele jeito, você vai passar nos produtos daquele melado, né? Mas o líquido você passou, tá resolvido o problema ali. E aí vai, gente, equipamento e utensílios de limpeza, questão da várias vassouras industrial, rodo de alta absorção, balde espremedor e mops. Nem sei o que é isso, esse mops aí. Serviço de locação de equipamento de limpeza automatizado, funcionamento da cozinha escolar, gás de 13 quilos, cilindro industrial, deve ser que é de 45, né? Para alimentação escolar, manutenção e instalação de regulador de válvula, segurança para sistema de gás, aquela mangueirinha, né, pessoal? Tem que trocar às vezes a válvula, né? Bacana. Aqui faltou colocar aqui as mangueiras também, mas com certeza faz parte, né? Materiais e utensílios para cozinha escolar. Entendeu? Inclusive dá ideia para a Secretaria de Educação, esse negócio da reforma da cozinha padrão Anvisa, essa questão do gás, né? Fica atento nisso aí. Olha aí os materiais de utensílio para cozinha, um tanto de coisa. Reparo de eletros essenciais, peças, aparelhos necessários, liquidificador, batedeira, forno elétrico, micro-ondas e similares, despesas com atendimento à comunidade escolar, reuniões escolares, materiais para organização de reunião de pais, conselhos e encontros administrativos, impressão de convites, comunicados, certificados e atas institucionais, equipamento de proteção individual, que todo ASB tem que ter o EPI. Mas, ô Secretaria de Educação, pelo amor de Deus, eu já falei 1 milhão de vezes, esse negócio de ficar obrigando 3 orçamentos para comprar, isso é tornar a escola refém das empresas. Você pode fazer uma pesquisa de preço, joia, beleza. Essas tabelas de preço do governo tá tudo desatualizado. Pode olhar, tá tudo desatualizado. O preço não bate com a realidade de hoje. Não bate, tem que rever isso aí. Tudo errado. E quando você pede para as empresas, você tá refém. Eu mesmo tô lá, ó, refém disso, tá? Eu não consigo alguns orçamentos, não, tá difícil. Eu achei que a secretaria ia autorizar comprar onde nós poderíamos comprar, igual licitação. Você manda uns envelopes para lá, a pessoa entrega. Quando ela entrega, aquilo ali deveria ser aceito como orçamento concomitante ao processo. Eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso, mas enfim,
Tem gente por trás disso aí, gente muito sábia, inteligente, eu tô falando de verdade, não tô ironizando não. E que com certeza provavelmente não deve poder mesmo. Porque eu não acredito que é tão difícil assim. Se para onde tem fornecedor exclusivo pode liberar os orçamentos, por que isso, gente? É umas coisas difíceis. Kit de primeiros socorros. E para acabar aqui, a aquisição de materiais básicos para atendimento inicial a acidentes, situações de emergência. O kit deve conter luvas descartáveis, gás estéreo, soro, antissépticos, paradrapo, atadura, tesoura sem ponta, curativo, termômetro, bolsa térmica, máscara descartável e manual de orientação para uso básico. Mas antes, eu quero falar, não vai medicar aluno, não. Não pode dar remédio para aluno. Tá com dor de cabeça, comandou, o cador sumiu. Negativo. Não existe isso. Isso aqui, gente, é para aquelas coisinhas assim, machucou, ralou, que na prática a gente faz é ligar para os pais e, claro, prestar o pronto atendimento ao estudante ali, ou ao servidor, né, pessoal, o professor que está passando mal. Secretaria de Educação tem que ter uma política de atendimento aos servidores com diabetes tipo 1. Lamentavelmente, o governo federal não autorizou que os servidores que têm diabetes mellitus tipo 1 fossem considerados ou entrassem no rol de servidores, de pessoas com deficiência. Que retrocesso em que vários países, Alemanha, Estados Unidos, vários países do mundo já consideram a diabetes tipo 1 uma deficiência e de maneira cruel, covarde, o governo federal não aceitou. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Esse é o meu pensamento. Se você não concorda, ok. É a minha opinião, é a opinião do canal de educação. Mas a Secretaria de Educação tem que criar uma política de atendimento ao servidor com diabetes tipo 1. Tá? Não é só o servidor que entrou PCD, não. Porque tem um programa aí, Acolher para Avançar, Avançar para Acolher, um programa aí do governo, onde você pode contratar palestras, você pode comprar equipamento para ajudar o servidor. Mas e o servidor que tem diabetes tipo 1? Que hora e hora está na sala de aula, está passando mal, às vezes tem que parar um pouquinho e sentar. Vocês têm noção do que é uma diabetes tipo 1? Não sabem. Porque se soubessem, fariam diferente. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje o canal da Educação falou um pouquinho sobre vamos dizer assim, essa instrução normativa número 1 para custeio. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vou deixar esse vídeo hoje no canal da Educação para que você possa entender. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.